Hum. De 0,2% a 6,2%, em alguns casos 5%, e tens ouvido até falar de 10% de taxa de mortalidade. Qual é que é, afinal, a taxa de mortalidade deste vírus? Isto é uma pergunta que não é muito fácil de responder. Portanto, isto não se pode pensar que é simplesmente fazer a conta entre os casos que nós temos anunciados, por exemplo, em Portugal ao dia de hoje são 400 e tal, e o número de mortes ao dia de hoje é uma. Portanto, neste caso temos uma taxa de mortalidade muito baixa, mas isso é um valor falso. Isto porquê? Isto tem a ver com várias coisas. Primeiro, a doença demora tempo a manifestar-se. Nós temos um período de incubação, que também não é como o da gripe. O da gripe é mais rápido. Geralmente o período de incubação da gripe não passa de 2 dias. Nós aqui temos um período de incubação que pode ir de 2 a 14 dias. Há até relatos de mais tempo, mas em média andará ali pelos 5, 6 dias. Isto significa que desde que um indivíduo se infecta até que começa a ter os primeiros sintomas, passam, portanto, cerca de 5 dias. Depois a própria doença também parece ser mais lenta, ou seja, em média as pessoas que agravam e que acabam por precisar de cuidados intensivos, isto só acontece geralmente ao 8º ou 9º dia de doença. E, portanto, e depois de facto a pessoa agravar e ter que ser hospitalizada em cuidados intensivos, até à morte, ainda vai decorrer também até mais 1 a 2 semanas de doença. Portanto, isto significa que podemos ter aqui uma decalagem de 3 a 4 semanas, desde que a pessoa foi infectada até que morre. E, portanto, é um bocadinho difícil nós, com os casos que temos hoje e as mortes que temos hoje, as mortes que temos hoje correspondem a doentes que se infectaram talvez há 3 semanas atrás ou talvez há 1 mês atrás. Pronto. Depois o comportamento do vírus também é dinâmico, ou seja, nós na China, o primeiro surto na China, os investigadores encontraram, e não há uma explicação ainda muito clara para isto, que os primeiros casos e as primeiras semanas tiveram uma mortalidade altíssima. Portanto, parecia ser doença muito grave. E depois, com o passar do tempo, isto deixou de ser assim e a mortalidade pareceu ser muito menor. Há várias explicações para isto. Uma delas pode ser, pura e simplesmente, que realmente só as pessoas que estão mais doentes, e muito doentes, é que recorrem aos hospitais e fazem o diagnóstico. E acabam por ser hospitalizadas. E, portanto, essas são aquelas que são mais facilmente contabilizadas. Não sabemos, por exemplo, os doentes que tenham poucos sintomas ou que acharam que era uma constipação ou uma gripe, se alguma vez foram testados ou sequer consideraram a hipótese de poder estar infectados. Portanto, poderá aqui haver, ou até os assintomáticos, portanto, poderá aqui haver um grande número de pessoas que não têm sintomas e que não estão a contar para a estatística. Por exemplo, houve países como a Coreia do Sul que inicialmente tinha poucos casos e depois de repente teve uns eventos chamados super spreader, que são houve um indivíduo que terá sido ele sozinho responsável por talvez 1 milhar de infecções, portanto eventos com imensa gente e que facilmente se propagou o vírus, e portanto rapidamente a Coreia do Sul entrou numa situação de descontrole com um número altíssimo de casos, e a Coreia do Sul tomou uma medida que foi política, que foi de testar em massa, e portanto foram testadas mais de 200 mil pessoas, aqui há dias atrás, não sei atualmente quanto é que estão os números. Isso faz com que também se detectem os tais casos muito ligeiros e, portanto, a taxa de mortalidade na Coreia do Sul, fazendo estas contas, é muito mais baixa. Agora temos o caso da Itália, em que nós estamos a ver realmente, pelo menos com os números atuais, que nós temos eles estão a ter taxas de mortalidade de cerca de 5, 6%, que realmente é altíssimo, não é? Poderá acontecer, as explicações podem ser várias, podem ser também realmente houve inicialmente uma certa despreocupação, um certo laxismo das autoridades que achavam que não seria um problema tão grave. A própria zona que está a ser mais afetada, da Lombardia, do norte de Itália, é uma zona que tem uma população bastante idosa, aliás, bastante semelhante à nossa, na realidade, e que não é comparável, por exemplo, à população da China, que tem muito mais indivíduos jovens. Portanto, isso pode explicar que estas pessoas e estas infecções que estão a ocorrer em massa realmente estão a acarretar mortalidades mais altas.
Depois há aqui uma questão que é extremamente preocupante e dramática, que é uma coisa é a taxa de mortalidade pela doença em si, mas considerando que nós vamos ter acesso a bons cuidados de saúde, outra coisa é se não o tivermos. Isso pode acontecer por duas razões, ou porque estamos num país mais pobre que tenha deficientes cuidados de saúde, ou então porque de facto o recurso aos serviços de saúde é de tal forma em massa que haverá muitas pessoas que não vão ter o melhor tratamento possível, que seria possível. E, portanto, vão ter um tratamento deficiente e vão morrer mais por isso. Por isso, estes números ainda são um bocadinho difíceis de calcular. É claro que vão sendo dinâmicos. Nós pensamos que não serão os tais 5%, que serão aquilo que tem sido apontado, andará à volta dos 2%, 2, 3%. Isto é muito diferente de qualquer forma da mortalidade da gripe sazonal, que anda à volta dos 0,1%. É claro que nós podemos dizer assim, mas todos os anos morrem milhares de pessoas pela gripe. Isso é verdade, e em Portugal morrem milhares de pessoas pela gripe, porque 0,1% numa população de 10 milhões de pessoas, em que 2 milhões se calhar são infectados pelo vírus, ainda são muitas pessoas, mas isto não ocorre tudo na mesma semana. Portanto, isto ocorre ao longo de um período sazonal de 3 ou 4 meses, e mesmo até já fora desse período, e, portanto, permite também que os serviços de saúde vão lidando com este problema. Nós, por exemplo, estamos agora em março, e nós continuamos a ver doentes, a ter doentes no hospital internados com gripes gravíssimas. Pessoas até jovens e saudáveis e sem outros problemas de saúde. Portanto, a gripe continua aí, continua a ser um problema, mas é mais esporádico e realmente é mais fácil lidar com isso.